coisa pra caralho, né? Depois pergunta por que vive sem dinheiro. E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje o assunto é quadrinhos, mas nós vamos falar dos livros teóricos que abordam quadrinhos. A trajetória dos quadrinhos é uma trajetória de busca de legitimação, né, bicho? Assim, a gente já falou isso aqui diversas vezes em programas, em podcasts, que quadrinhos começam como sempre foi uma forma de arte. Isso não se discute, mas assim, foi um longo caminho em busca da legitimação. E a gente sabe que muito da legitimação que uma forma de arte adquire vem da investigação acadêmica sobre ela. Então, por isso que eu acho que é importante a gente fazer um programa como esse, falar sobre livros teóricos de quadrinho, porque tem muita gente que ainda acha que quadrinhos é um negócio feito uma base quase que só empírica, tipo, é só uma galera produzindo quadrinhos e ninguém pensa quadrinhos. E aqui uma imensa prova, isso aqui é só é só o que a gente conseguiu tirar do armário e trazer para cá para gravar, mas cara, tem muito mais coisa, tem um universo de estudos, existem inúmeras universidades ao redor do mundo dedicadas ao estudo de quadrinhos, inclusive a gente muito provavelmente vai mencionar aí durante o programa, o próprio núcleo de estudos de quadrinhos aqui no Brasil, a gente tem aqui em São Paulo, né, na própria ECA, o pessoal lá do Observatório de Quadrinhos, Valdomiro Vergueiro, Paulo Ramos, Nobu Shinen. Então, assim, tem muita coisa para estudar de quadrinhos. Exatamente. E além disso, saindo da esfera assim, do cara que é meramente curioso ou está pensando em fazer uma pesquisa, simplesmente fazer uma pesquisa dentro da área de quadrinhos, cara, isso aqui é um material vasto para quem quer fazer quadrinhos, né? Eu diria até que indispensável, né? Exatamente por isso que a gente resolveu trazer essa pauta aqui, porque isso é um negócio meio universal para o cara que é realmente fã de quadrinhos, para quem realmente é interessado, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um aqui, né? Senão não vai dar tempo. Sim, vai. Edição velha, edição vetusta de quadrinhos de arte sequencial do Will Eisner, na época que era da Martins Fontes, né? Hoje a gente tem uma reedição pela Devir. Eu acho que é um livro, assim, paradigmático, seminal para qualquer pessoa que quer entender esse estilo de narrativa do Eisner e a nona arte em geral, né? Esse livro, além de ele ser um manual essencial para quem que queira fazer quadrinhos, ele também tem uma importância histórica imensa, né? Porque, assim, no começo dos anos 70, que foi quando o Will Eisner publicou esse livro, os Estados Unidos ainda estavam tentando alcançar o que os europeus já estavam discutindo sobre quadrinhos. Porque a gente sabe, né, cara, assim, os quadrinhos se tornaram apenas uma mídia comercial durante muito tempo, depois de tudo aquilo que a gente falou em outro programa sobre aquela história da EC Comics, a perseguição aos quadrinhos, etc, etc. Mas durante os anos 60, por exemplo, principalmente na França, os quadrinhos já eram discutidos como forma de arte. Embora, assim, não de forma tão organizada, porque ainda havia aquela cultura do underground alternativo que impedia essa categorização muito específica, mas já se discutia muito. Enquanto os americanos ainda estavam só fazendo naquela pegada ainda de quadrinho mais infantil, infanto-juvenil, etc. Quando o Eisner vem com o quadrinhos de arte sequencial, ele faz justamente por causa disso, para mostrar para o público americano, que é um público importantíssimo, né? Não tem como não falar, é um público importantíssimo para os quadrinhos, ele vem com esse livro para demonstrar para as pessoas, falar, olha, quadrinhos não só são uma forma de arte, como são uma forma de arte sofisticada. A gente não sequer arranhou o potencial que ela oferece. Então, assim, esse livro, o Quadrinhos de Arte Sequencial, eu vou repetir, ele é extremamente importante para quem quer fazer quadrinhos e ele é extremamente importante para quem estuda história das histórias em quadrinhos. Se você gosta de histórias em quadrinhos, cara, isso aqui precisa estar na sua estante. Aliás, é legal você ter falado dos europeus aí, a sua relação com quadrinhos naquela época, porque acho que isso tem muito a ver com a visita do Fellini e do Godard na redação da Marvel, né? Ainda na década de 60. Sim, os europeus estavam buscando compreender quadrinhos e você vê, mesmo esses caras que eram, assim, egressos de uma arte já consolidada, sofisticada, como é o cinema, foram atrás dos quadrinhos para buscar
um pouco da linguagem narrativa e visual que eles viam que os quadrinhos ofereciam e que os próprios americanos deixavam passar batido. Aliás, incidentalmente, eu vou aproveitar o gancho para mostrar esse aqui, Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, Apocalipti Integrati, que eu acho o nome mais legal no original, que não é uma obra sobre quadrinhos, é uma investigação, é uma reflexão do Eco sobre a natureza da arte, entre muitas outras coisas, e uma das formas de arte sobre as quais ele reflete são os quadrinhos, cara. E esse livro aqui, deixa eu só ver direitinho de quando que ele é originalmente, eu não lembro porque minha memória já foi pro vinagre. Bom, eu não vou lembrar a data, tá? Então foda-se, mas assim, é mais ou menos nesse período em que os europeus estão estudando quadrinhos. Você pode ver aqui, ó, eu acabei de arrombar o meu livro, mas tudo bem. Você vê que ele dedica uma boa parte do livro a investigar a natureza dos quadrinhos enquanto forma de arte. E por que esse livro é importante? Por dois motivos. Primeiro, porque é Umberto Eco, todas as reflexões dele são necessárias para quem quer que estude qualquer forma de arte, mas mais importante, é um filósofo de renome, um dos mais importantes do século XX, falando sobre quadrinhos numa época em que a imensa maioria das pessoas ainda acreditava que quadrinhos era uma forma de arte infanto-juvenil. Então, assim, você falou dessa diferença entre europeus e americanos, essa perspectiva do Fellini e do Godard. Também o próprio Eco entendia isso. Falou, olha, a linguagem narrativa e visual dos quadrinhos, ela é muito mais profunda, ela oferece muito mais potencial do que o mercado americano, onde os quadrinhos ganharam força, explora. Voltando para o Eisner, vamos fazer a dobradinha aqui com quadrinhos de arte sequencial e vamos para a continuação direta dele, que é o Narrativas Gráficas também, né? Que afinal de contas, se você lê um, você tem que ler o outro, né? Para completar o raciocínio, para fechar a parada. É que esse aqui, ele é mais teórico do que o quadrinhos de arte sequencial. O quadrinhos de arte sequencial, ele é mais um manual, né? Do que um livro de teoria. Já o Narrativas Gráficas, ele é mais teoria. Quem quer investigar quadrinhos enquanto investigação filosófica e artística, o Narrativas Gráficas ele é mais recomendado, mas como o Daniel disse, é uma dobradinha. Um vem com o outro, um complementa o outro, assim, também essencial. Aqui a gente já tem um que é mais recente, em tese, já tem uns 20 anos, né? Tem mais de 20 anos. Porque isso no final da década de 90, acho que já estava... Ele saiu na década de 90, começo da de 2000, ele já estava esgotado. Essa é uma edição, assim, a primeira edição do livro, né, já foi reeditado juntamente com suas duas continuações, né, por assim, entre aspas, né? Mas esse é o primeiro, então eu diria que é o mais importante, é o livro que você tem que pegar para começar, né? Não, isso aqui, cara, se você ainda não leu, primeiro assim, é um puta manual para você aprender sobre e a fazer quadrinhos, e você ainda pode fruir dele, você ainda pode curtir ele como se fosse uma história em quadrinhos. Isso aqui é, além de tudo, uma obra com uma pegada metalinguística muito interessante, porque é o autor ensinando a fazer quadrinhos em quadrinhos e falando sobre histórias em quadrinhos e disciplina dos quadrinhos. A forma é o argumento, né? A forma é o argumento, muito bom. E tem outros dois volumes que é o Reinventando os quadrinhos e Desenhando Quadrinhos. E Desenhando Quadrinhos, que são tão bons quanto, tá? A gente não está mostrando eles aqui porque preguiça de carregar, mas são tão bons quanto. A trilogia, assim como os do Eisner, se complementam e, gente, é essencial. Se você curte quadrinhos, você provavelmente já leu. Se sim, ótimo. Se você conhece quadrinhos, já pegou isso aqui na mão e falou, vou deixar para depois, pega e leia. E se você não conhece quadrinhos e quer conhecer mais, isso aqui é altamente recomendado no mesmo nível do Eisner. Inclusive no site a gente tem uma palestra no TED Talks com o Scott McCloud, né? Que o vídeo está completo, disponibilizado no site, inclusive ali embaixo você encontra um link para, inclusive, adquirir Exatamente. O livro, né? Bom, mas você falou agora sou eu, cara. Eu passei o meu livro pro seu. Ó, não tem obrigação de ordem cronológica aqui, a gente está... Como você está vendo, é difícil organizar tudo isso, né? Organizar o raciocínio e tal. Mas um outro livro, assim, mais diretamente voltado a quem quer fazer quadrinhos também, mas igualmente interessante para qualquer tipo de
de interessado mesmo, curioso, é o Bryan Hitch's Ultimate Comics Studio, em que você tem, além de inúmeros exemplos de narrativa comentada com roteiro, com estilo de grid, de página e tal, você ainda tem alguns esquemas da própria arte do Bryan Hitch, né? O que torna esse livro assim indispensável para quem está interessado em fazer arte fotorrealista, né? Porque esse cara realmente é um mestre moderno. É o novo Neal Adams? Cara, dá pra comparar, sim. Assim, em que pese que a gente pode... Valeria um programa só isso, mas assim, fazer esse tipo de comparação, ele leva muito mais tempo para desenhar, mas cara, com um nível de detalhismo desses que o Hitch oferece, se você não trabalha para Marvel e para DC, você não tem prazos para cumprir, pegue esse livro e aprenda a desenhar com o Bryan Hitch, que vale muito, muito a pena. Esse aqui não tem edição brasileira, tá? Mas é muito, muito legal. Inclusive, quem me recomendou esse livro foi o próprio professor Paulo Ramos. Tem uma entrevista com ele aí no nosso canal do YouTube. O cara manja muito de quadrinhos e ele me recomendou isso aqui no famoso Observatório de Quadrinhos, né? Aqui na ECA, em São Paulo. Inclusive, se você está em São Paulo, procure esses caras ali, o Observatório de Quadrinhos na ECA da USP, que eles manjam muito e eles têm um grupo de estudos que é muito legal, vale muito a pena. Inclusive, esse livro, como eu disse, me foi recomendado lá e ele é muito, muito, muito bom. Chama Reading Comics, do Douglas Volk. O Douglas Volk, gente, assim, não sei até onde vocês entendem de teoria de quadrinhos, se vocês estão caindo aqui pela primeira vez. Esse livro provavelmente é o livro mais completo sobre teoria dos quadrinhos nos Estados Unidos, tá? Isso precisa ficar bastante claro, gente. A gente vai mencionar daqui a pouco algumas dicas de livros que a gente não trouxe aqui. Esse livro está para os quadrinhos americanos como o trabalho do Thierry Groenstein está para os quadrinhos europeus. O Thierry Groenstein, para quem não sabe, é um teórico francês que investiga bastante dos quadrinhos europeus, assim como dos americanos. O Reading Comics é só sobre quadrinhos americanos, mas é muito, muito bom. O cara pega tudo, desde Alan Moore, passando por uns caras mais underground ou do circuito alternativo, como o Chris Ware, do Jimmy Corrigan. É extremamente claro, a escrita dele é extremamente objetiva, tudo que está no livro, apesar dele ser meio grossinho, vocês podem ver, ele é essencial. E, assim, se você tem que começar os seus estudos de teoria dos quadrinhos, história dos quadrinhos por algum lugar, eu recomendo esse livro fortemente, justamente porque ele é muito, muito claro. Como eu disse, vocês não vão encontrar ele aqui no Brasil, mas é muito, muito fácil de encontrar na Amazon, em qualquer site gringo aí, e ele não é caro, tá? Bom, esse aqui eu nem sei se está em catálogo, se é fácil encontrar, porque faz bastante tempo que eu tenho esse aqui. É o mangaka do Akira Toriyama, do Dr. Slump. Para quem curte realmente o estilinho aqui desse tipo de mangá, como que é o nome desse estilo de mangá mesmo? Esse aí? É o Seinen. Ah, tá. É o Seinen. É o Seinen. Então, para quem curte e tal, tem uma caralhada de dicas, inclusive de material, de estilo, de criação de personagem e tal. Eu acho que é uma das poucas obras assim que eu vi em português, assim, editada em português, sobre mangá. Bom, eu vou com uma dobradinha, tá, pra gente dar uma acelerada, que não tem muito, os livros não estão de forma alguma conectados, a não ser pela trajetória histórica que eles cobrem. Pelo seguinte, esse aqui chama Man of Tomorrow, tá, do Gerard Jones. Tem edição em português? Tem, já está esgotada, só seu. Tá, então, edição gringa aqui, Homens do Amanhã, que conta a história dos primórdios das HQs de super-heróis nos Estados Unidos, numa época em que todas as editoras eram controladas por picaretas, gangsters e cuja maior parte dos artistas eram judeus egressos dos guetos de Nova York. E, gente, vocês conhecem os nomes, Jack Kirby, o Stan Lee, até outros nomes
menos conhecidos, mas que são extremamente importantes no livro, porque eles são nomes importantes dos bastidores das histórias dos quadrinhos, como Harry Donenfeld, o Jack Leibowitz. E isso aqui joga uma luz sobre o momento em que os super-heróis foram criados, e ele é extremamente interessante porque ele deixa bastante claro a angústia dos criadores que os levou a gerar os super-heróis. Inclusive, assim, o livro ele abre com uma breve história do Jerry Siegel, já mais idoso, já com mais idade, quando ele trabalhava como funcionário público, né? E a história dele é muito triste, tentando provar que ele era o criador do Superman para as pessoas que ele encontrava no dia a dia no trampo dele. E serve justamente para mostrar como passaram a perna nele e, mais importante, como aquilo era comum com todo mundo. Como esses picaretas que controlavam a indústria tomavam as criações para si na caruda. E é até engraçado, porque eu mencionei o Harry Donenfeld, ele é um caso clássico de picareta, mas não existe um maniqueísmo aqui, tipo, de tratar o cara como se fosse um bandido, um vilão, porque em muitos momentos ele sofre nas mãos de outros picaretas, e você percebe que ele precisava ser um picareta para sobreviver nessa indústria. Então é muito, muito bacana, a escrita do Gerard Jones é muito fluida, ele é um livro de história, mas ele não é um livro pesado, então eu recomendo bastante. E por que eu falei dobradinha? Porque esse livro vai mais ou menos até o final da Era de Ouro dos quadrinhos, e o próximo, que é esse aqui, Quadrinhos, a História Moderna de uma Arte Global, ele começa justamente a partir da primeira década depois da Era de Prata, do início da Era de Prata. Esse aqui, ele também é muito, muito interessante como uma obra referencial. Os autores não ficam muito tempo em cima dos quadrinhos que eles apresentam, mas assim, como catálogo, para você conhecer principalmente artistas do underground, do circuito alternativo, tanto americano, quanto europeu, quanto japonês, tem tudo. Ele é meio tendencioso, às vezes, tá? Os autores não escondem que eles têm um certo ranço com os quadrinhos de mainstream, eles dedicam muito pouco tempo ao tamanho desses quadrinhos e à importância dos artistas que fizeram esses quadrinhos, e ele dedica muito tempo a muitos artistas que têm pouca relevância no cenário dos quadrinhos no geral, mas importância no cenário alternativo, como por exemplo o cenário alternativo francês, ao qual o livro dedica uma boa parte do seu conteúdo, mas mesmo assim é muito, muito interessante, tá? Vale muito a pena ter, e esse aqui está em catálogo, está fácil, tem até em livraria, você acha em qualquer lugar. Para aqueles que não estão interessados em desenhar, né, como é o caso de quem vai atrás de um livro como esse do Brian Hitch que a gente já falou, quem quer só escrever quadrinhos e tal, é bom aprender com quem manja pra caramba, né? Então a gente tem aqui o DC Comics Guide to Writing Comics, que faz parte de uma série que tem o Drawing Comics, tem o Inking Comics e tal. Eu não trouxe todos aqui justamente por motivos óbvios. O Drawing eu não curto muito porque é do Klaus Janson. Embora o traço dele não seja tão agradável, eu acho que as dicas elas são bacanas. Eu acho mais importante, se você tem que escolher um deles, né, pegar aqui o Writing, porque é de ninguém menos que Denny O'Neil. E Dennis ou Danny, né, tanto faz, né? É nosso chapa, é Danny. Acho que é um livro fantástico, assim, tem vários exemplos com a narrativa também para o leitor se situar e tal, entender do que o cara fala. Eu acho que tem, assim, coisas maravilhosas aqui para qualquer aspirante a roteirista aprender. O que eu acho mais importante até do que esse do Denny O'Neil é o Alan Moore's Writing for Comics, que saiu pela Avatar. O volume 1 e parou aí, nunca saiu um volume 2 ou 3, porque na verdade isso aqui é uma série de entrevistas, de artigos que ele teria feito para o Comics Journal, né? E acabaram encadernando isso e tal, mas ficaram somente na primeira parte. Esse aqui, dispensa qualquer apresentação. Embora ele não seja tão didático quanto o outro, mostrando páginas e tal, esquemas de diagramação e tal, eu acredito que, sabe, só essa
oportunidade de penetrar na mente criadora do Alan Moore, acho que vale muito a pena e tem dicas assim fantásticas. Não sei se está programado para sair no Brasil nem nada, mas você acha fácil se você se vira no inglês, dá uma olhada aí, tem na Amazon e tal, assim como esse do Daniel O'Neil também tem. Essa é uma série que a Opera Gráfica, ela lançou, acho que o Drawing Comics e o Writing, né, que saiu em capa dura e tal, mas a Opera faliu, né, então essas edições... falecida a Opera. Estão esperando alguém publicar essas coisas em português, tá? Se não tiver ninguém já pensando nisso, né? Esse aqui, eu não vou perder muito tempo falando sobre ele, porque ele é bastante conhecido, tanto o livro quanto o autor, o Superdeuses, do Grant Morrison. Por que vale a pena você tê-lo? Porque, assim, o Morrison ele é extremamente tendencioso, como o Daniel adora falar, é uma puta ego trip de um cara que é um gênio. Então, assim, apesar de ser uma ego trip, ele é um gênio. Então vale a pena você ver o que ele pensa sobre a história dos quadrinhos. É interessante ver o que um cara que está no meio dos quadrinhos pensa sobre a história dos quadrinhos, como ele observa, como ele interpreta as coisas. Principalmente os super-heróis da Era de Ouro, ele tem uma perspectiva interessantíssima sobre eles e que mostra por que ele é um dos maiores nomes do movimento chamado revisionista, aquela galera que tentou e conseguiu reconstruir o mito e a figura do super-herói após o desconstrucionismo do Alan Moore nos anos 80. Muito interessante, fácil acesso, vale a pena ter. E por último, para fechar, são 2 manuaizinhos. Eu não sei se você vai achá-los fácil, tá? Mas vale a pena procurá-los. Esse aqui, que é do Carlos Patati, só o Carlos Patati, né? Um dos caras que mais manja de quadrinhos no país, que é muito, muito bacana, em que ele fala sobre as inúmeras escolas de quadrinhos, inúmeros estilos, de um ponto de vista bastante objetivo, bastante claro, muito simples. Assim, ele não se aprofunda muito no estudo dos quadrinhos, mas como obra referencial para você ir atrás e conhecer essas coisas, é muito, muito interessante. E esse aqui, o Biblioteca dos Quadrinhos, a gente falou da falecida Opera Gráfica, era da falecida Opera Gráfica, então eu não sei como você vai encontrar isso aqui, mas é do Gonçalo Júnior, outro cara também que manja pra cacete de quadrinhos, e como você pode ver no título, é autoexplicativo, Biblioteca de Quadrinhos. Isso aqui é basicamente um imenso manual, tá? Isso aqui só tem referências, ele é só referência. Então assim, eu quero ver coisas sobre quadrinho italiano, tem quadrinho italiano. Eu quero ver coisas sobre quadrinhos japoneses, tem quadrinhos japoneses. Eu quero ver quadrinho sueco, não lembro se tem sueco, mas deve ter, porque o cara é foda e ele fez o melhor possível para compilar o máximo de quadrinho aqui. Muito bacana, vale a pena também. Galera, se vocês gostaram aí desse programa, desse formato e tal, que a gente abriu nossos armários, saqueamos nossas estantes e jogamos aqui na mesa, contraímos um pouco de rinite com a poeira, etc. Nós poderíamos fazer uma edição também voltada para livros técnicos, teóricos sobre cinema também, né? Então, se você curtiu aí, manda aí um e-mail pra gente, tal, comenta, sabe? Deixa a gente saber o que você achou disso, se foi útil, se não foi. Até porque eu acredito que a questão do roteiro aqui ela poderia ser muito melhor complementada através dos livros teóricos de roteiro para cinema que nós temos em português, que é uma variedade muito maior, né? Mas é isso, fica a dica, comenta aí e tal, se não gostou também pode falar, pode xingar e fica à vontade. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre nossos livros teóricos sobre HQ. Acesse nosso site formiguaelétrica.com.br, siga a gente no Facebook, manda e-mail pra gente na tela @formiguaelétrica.com.br. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo porque nós temos todos os links aí para você adquirir a maioria das edições que a gente comentou aqui. E é isso, até a semana que vem, falou!